Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos nós aqui para gravarmos a lição número 7 das nossas pré-aulas, né? É uns dias já que eu não gravava, mas hoje nós vamos falar um pouquinho na lição 7 sobre a natureza humana e divina de Jesus, né? Eu quero deixar os lembretes de sempre para os irmãos compartilhar, curtir, os irmãos comentarem sobre o nosso trabalho, que vai nos ajudar, né, nesse feedback aí. Então a lição 7 hoje, irmãos, ela vai falar de um assunto que ele às vezes é de uma difícil compreensão, mas nós temos que entender que a Bíblia ela nos mostra, ela nos dá luz a esse assunto de uma maneira muito boa. Então nós sabemos que é difícil o entendimento para alguns, mas se nós formos à Bíblia mesmo, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender bem sobre essa natureza humana e divina de Jesus. Porque Jesus tem a natureza humana e tem a natureza divina. E nós vamos ver que nessa lição nós vamos trabalhar em cima disso aí, mostrando que algumas heresias em cima disso aí, tentando tirar a natureza humana ou tirar a natureza divina de Cristo, mas nós vamos perceber que as duas estão juntas, andam juntas e as duas fazem parte do corpo de Cristo, né? Ele é homem e é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Em momento nenhum ele deixou de ser Deus e em momento nenhum ele deixou de ser homem enquanto esteve na terra para fazer o processo, passar pelo processo da redenção do homem, né? Então a lição 7 é as naturezas humanas e divinas de Jesus. Vamos ver o nosso texto áureo que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 5. O texto áureo diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, verso 5. A verdade prática diz assim: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe, irmão, se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, e em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11. Dentro da lição nós vamos trabalhar esse texto, essa leitura bíblica em classe. Também eu quero lembrar os irmãos que há uma leitura diária para que nós venhamos incentivar os nossos alunos a fazer essa leitura, né? Tem leitura diária que ela vai colocar o aluno dentro da lição, né? Ele vai ter uma visão melhor do assunto daquela semana ali que ele vai estudar, para que na hora que o professor estiver dando aula, o aluno não esteja fora de sintonia, né? Ele esteja sabendo mais ou menos o que o assunto trata, ele fazendo a leitura diária que a revista nos orienta. Então a introdução diz assim: a lição dessa semana tem como propósito reafirmar as naturezas divina e humana de Jesus e ao mesmo tempo mostrar as principais heresias contrárias ao ensino doutrinário da natureza cristológica, o nestorianismo e o monofisismo. Em seguida, a lição apresenta uma perspectiva atual em que essas heresias se apresentam como aparência moderna. Objetivos da lição: apresentar um ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar heresias contra esse ensino, o nestorianismo e o monofinismo, identificar o perigo dessas heresias hoje. Primeiro, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem é rastreada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. A concepção virginal de Jesus é uma outra prova infalível das duas naturezas dele. Então, meus irmãos, nós já começamos aqui para trabalhar em cima desse texto, dessa lição da natureza das duas naturezas de Jesus, porque há uma dificuldade de a gente entender a natureza humana e a natureza divina juntas. Ela é intrínseca, elas estão unidas uma à outra. Então, primeiro nós vamos trabalhar em cima da natureza humana. Então, para provar a natureza humana de Cristo, nós começamos falando da sua descendência, falando dos seus ancestrais, mostrando passagens na Bíblia que fala do seu nascimento, que fala da sua concepção. Então, que fala que Maria é a mãe de Jesus. Então, isso vai trazer para nós
um amparo para que nós venhamos entender que Jesus, ele tem a natureza humana. Quer dizer, ele é homem. Ele veio como um homem, ele se tornou humano porque havia um propósito. E qual era o propósito? Nós voltamos lá ao livro de Gênesis, no capítulo 3, onde Deus fala que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ali estava uma promessa de redenção para o homem. E essa promessa era Jesus. E isso foi concretizado com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus em forma de homem. Nós vamos trabalhar em cima do texto da leitura bíblica em classe, que no capítulo 2 de Filipenses, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então nós estamos vendo aqui que, para cumprir essa promessa que Deus fez no Jardim do Éden, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana e veio, encarnou, como nós já estudamos em lições anteriores sobre o verbo se fez carne, quer dizer, houve uma encarnação, quer dizer, Jesus se tornou carne. Todo esse processo de Jesus, ele foi escrito, foi falado no livro de Mateus, mostrou todo o processo no livro de Lucas, e ali também fala da descendência de Jesus. Então ali está mostrando para nós o lado humano de Jesus. Esse lado humano de Jesus, ele tem um propósito. Qual é o propósito? É salvação da humanidade. Porque para haver redenção do pecado, teria que ser por um homem sem pecado. Então, a Bíblia diz que não tem nenhum justo sobre a terra, que Deus olhou e não viu nenhum justo, não viu ninguém capaz disso, nenhum homem teria condição, porque o homem já estaria contaminado pelo pecado capital de Adão e Eva. A nossa natureza já era pecaminosa. Então precisava de alguém sem pecado. Então, quando Deus fez a promessa de redenção para o homem lá no Jardim do Éden, Deus já estava apontando para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus. Era um plano de salvação feito por Deus que já estava sendo mostrado ali no Jardim do Éden, mostrado ali no livro de Gênesis. Quando foi concretizado em Jesus, Jesus se tornou homem, Jesus veio com a natureza humana para que passasse por um processo na terra para vencer o pecado, vencer a morte e ali trazer salvação ao homem, já mostra ali a natureza humana de Jesus. Então, a descendência dele, de Davi, toda a linhagem mostrada no livro de Mateus é a prova que Jesus foi um humano. Ninguém vai fazer uma linhagem de anjo, não tem nenhuma descendência angelical ou de Deus. A descendência é feita, contada somente de homens. Então, é uma das provas que Jesus ele tinha natureza humana, ele era 100% homem. E nós vamos ver que ele se declarou filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, isso é, reforçando logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo descreve os privilégios que Deus deu a Israel, como a adoção de filho, a glória, o conserto, a lei, o culto, as promessas. O apóstolo concluiu dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. No capítulo 9 de Romanos, nós vemos aqui Paulo, ele mostrando que o povo de Israel teve esse privilégio que recebeu de Deus ser chamado de filhos, recebeu de Deus a glória, recebeu de Deus o conserto, a lei, o culto, tudo Deus passou para a humanidade através de Israel. Quer dizer, a promessa da vinda de Jesus foi através de Israel, do povo eleito de Deus. Aí ele está mostrando que tudo isso contribuiu para mostrar que Jesus Cristo também é Deus. Tem a natureza divina. Por quê? Porque ele está mostrando que todo o processo que passou Israel de aprendizado, de tudo, foi mostrando para a vinda de um Cristo, para a vinda de Jesus. Então Jesus, homem, e Jesus, Deus. O Jesus que vinha salvar o homem, mas o Jesus que ia ser adorado. O Jesus que vinha salvar o homem, mas era o Jesus que perdoava pecado.
E quem há que pode perdoar pecados senão Deus? Então isso também é uma maneira de provar que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ah, mas enquanto se esvaziar de si mesmo? Esvaziar de si mesmo não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Esvaziar de si mesmo foi que Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus saiu do seu trono de glória, deixou o céu e veio como homem. Jesus veio para cumprir um propósito de Deus, mas ele em momento nenhum deixou de ser Deus. Porque se ele deixasse de ser Deus, ele passava a ser criatura. Então, perderia o poder. Poderia ser comparado a criaturas. Então, no momento nenhum, Jesus deixou de ser Deus. Ele tem a natureza humana comprovada e tem a natureza divina comprovada. Quem vai falar para o mar, aquieta-te, e o mar vai obedecer? Somente Deus. Então nós temos que entender isso. Jesus, ele veio ao mundo com as duas naturezas. A natureza humana, herdada de Maria, e não deixou de ser Deus. A natureza divina dele estava intrínseca nele, não tinha como tirar, não tinha como sair dele, não tinha como ele deixar de ser Deus por um minuto. Não tinha, ele é Deus, ele é eterno. Então, a diferença aí que a natureza humana de Jesus foi adquirida quando ele encarnou, ele se fez carne. Mas a natureza divina não, é eterna. Ele é eternamente. Ele estava no princípio, a própria palavra de Deus diz isso, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e a Bíblia diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aí nós temos provas infalíveis que não vai tirar, vamos dizer assim, a nossa fé, não vai mostrar que as heresias vai derrubar a nossa fé, porque nós temos provas infalíveis na Bíblia da humanidade de Cristo e da deidade de Cristo. Só que nós vamos estar estudando um pouco mais na frente sobre as heresias. No tópico 3 aqui, nós vamos falar um pouco sobre o antigo hino cristológico, que alguns historiadores falam que o Filipenses 2, de 5 e 6, ele era tão profundo esse assunto quanto as igrejas cristãs primitiva, que eles fizeram hinos, que isso era cantado, essa parte bíblica era cantada em cultos de adoração ao Senhor. Então, o comentarista fala um pouco sobre isso. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou a prerrogativa da divindade durante seu ministério terreno, o mesmo que fez o uso delas, não considera isso uma usurpação. Esses versículos provavelmente faziam parte de um hino que a igreja primitiva cantava em seus cultos em adoração e exaltação a Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre as heresias. As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Podemos pensar um pouco por que homens se levantaram para debater contra a natureza de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. O propósito do inimigo, o propósito do demônio era tirar a humanidade de Cristo. Por quê? Tirando a humanidade de Cristo, tiraria o poder da salvação. Invalidava o sacrifício de Cristo. Quando eu acredito em uma heresia que diz que Jesus não era 100% homem, eu invalido a salvação. Então é esse o propósito do inimigo das nossas almas. Tirar a humanidade de Cristo para tirar o propósito da salvação, para invalidar a salvação na vida do homem. Então teve homens no período da história que trabalharam muito em cima disso, para, vamos dizer assim, desfazer, para tentar tirar a humanidade de Cristo. O primeiro dele foi Nestório. A pergunta aqui da lição é: quem foi Nestório? Nestório foi um bispo de Constantinopla, que ele viveu entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cilírio de Alexandria, mãe de Deus. Em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é a mãe de Jesus, humano, e não a mãe de Deus.
visto que Deus é eterno. Embora estando biblicamente correto, Nestório não conseguiu êxito, pois a popularidade do termo Mãe de Deus foi maior, a ponto de ofuscar as explicações dadas por Nestório. A preocupação dele era com a mariolatria. Aqui nós vemos, irmãos, esse homem, ele, entre aspas, defendendo a igreja, só que entre aspas mesmo, porque defendendo da ideia de que Maria era mãe de Deus. Que Maria não era a mãe de Deus, ela era a mãe de Jesus, homem. A mãe de Deus era um termo usado principalmente por esse Cirilo de Alexandria para designar, vamos dizer assim, uma autoridade maior a Maria, para dar uma honra maior a Maria. Só que Maria não era mãe de Deus, porque se Maria fosse mãe de Deus, Deus ele não era eterno, ele passava a ser criatura. Então, aproveitando isso, eles começaram um debate e ele foi feliz em defender essa ideia de que Maria não era mãe de Deus, que Maria é mãe de Jesus, um humano. Só que tudo isso também ele criou como propósito para defender uma ideia de que Maria era mãe de Cristo. Quando ele dizia que Maria era mãe de Cristo, ele estava dizendo assim, ó, Cristo não é Jesus, o homem. Cristo é um enviado de Deus. Esse enviado de Deus, ele veio para salvar o homem, mas ele não veio como homem. Deus o enviou, é um Deus que Deus enviou. É como se ele estivesse dizendo isso. Então, ao mesmo tempo que ele defendia, que ele debatia com Cilírio sobre a questão de mãe de Deus, e ele estava certo nisso, ele já estava colocando uma heresia meio que camuflado, de que Maria era mãe de Cristo. Mas nós temos que entender que Maria era mãe de Jesus, o homem, que nós o chamamos de Cristo, que é o enviado de Deus, mas o enviado de Deus através da encarnação. Nós não podemos que achar que ele veio como um Deus e apareceu na terra e veio salvar o homem. Porque senão nós vamos tirar a humanidade de Cristo e validar o sacrifício da cruz. Então, o Nestório trabalhou muito em cima desse debate com o Cilírio, mas ao mesmo tempo ele queria colocar uma heresia para que a igreja fosse seguindo. Depois veio essa questão de defender, né, a formulação de pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo de Niceno. Constantinopla, em 381. O segundo pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era uma comparação com o texto de Gênesis, que dizia que o marido e a mulher formavam uma só carne. Essa sua comparação foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso, em 438. Sendo considerado herege, foi exilado pelo imperador. Então, o que aconteceu? Ele foi defender a ideia de Jesus, um Jesus homem e um Jesus Deus. Duas pessoas. Então, o Jesus homem e o Jesus Deus. Só que ele caía em contradição porque ele tomou o texto para comparar isso aí, o texto de Gênesis em que fala que o marido e a mulher é uma só carne. Mas nós sabemos que é uma só carne, mas é duas pessoas diferentes. Só que a comparação de marido e mulher com Jesus não tem nada a ver, porque marido e mulher são dois humanos. Jesus não é só humano. Jesus ele é humano e ele é Deus. O que temos que entender é que ele separava o Jesus Deus e separava o Jesus homem. E queria fazer a comparação que quando os dois se juntavam era uma só carne. Só que nós sabemos que o Jesus homem veio, encarnou e ele era Deus. Em momento nenhum de Jesus deixou de ser Deus. É difícil de entender, mas a Bíblia vai nos mostrar momentos em que Jesus agiu como Deus. Aí você, mas não podia dar ordem ao mar para se acalmar? Só Deus pode fazer isso. Perdoar pecado? Só Deus pode fazer isso. E quem estava fazendo isso? Jesus. Então, ele entrou em contradição
quando ele foi fazer essa comparação de um marido e uma mulher. E os dois, quando se juntavam, era uma só carne. De um homem e uma mulher, quando se tornava um casal, era uma só carne. Então ele foi considerado herege e ele foi exilado pelo imperador. Esse concílio lá em Éfeso foi no ano de 431 e foi considerado que esse ensinamento dele era um ensinamento herege. Lá na frente nós vamos ver o que foi que ficou deliberado sobre esse concílio, né? No finalzinho da lição vai mostrar o que os concílios deliberaram sobre esse assunto. A heresia, a segunda, né? O monofisismo, nome difícil. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente é o Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é de unir. Não se trata de união, mas mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 451. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. A ideia desse Eutico aqui era uma ideia até meio que doida, né? Que dizia que a natureza de Jesus era a natureza meio que híbrida. Quer dizer, vocês já viram falar do carro híbrido, né? O carro que anda com combustível e que produz energia. Então, híbrido. Tem duas funções, né? Ele queria dizer que Jesus tinha duas naturezas. E que havia momentos que ele se juntava, havia momentos que ele se separava. Havia momentos que ele era humano e não era Deus. E havia momentos que ele era Deus e não era humano. Só que a Bíblia nos afirma que Jesus é perfeito quanto à divindade e é perfeito quanto à humanidade. Filipenses 2, 5 ao 11. Então, irmãos, essa ideia dele já caía por terra porque a própria Bíblia diz que Jesus é perfeito. Então, perfeito a divindade, perfeita a humanidade há em Cristo. Então não havia, vamos dizer assim, mudança. Não havia fusão. Uma hora era Deus, uma hora era homem, uma hora era homem, outra... Não havia essa, vamos dizer assim, essa fusão e esse momento em que um momento Jesus era uma coisa, outra hora era outra coisa, misturava os dois. Não. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele era homem em todo momento. Ele nunca deixou de ser Deus, ele nunca deixou de ser homem, enquanto estava na terra fazendo o trabalho de salvação do homem. As heresias, elas trabalham em cima de tirar o entendimento para que invalidar a salvação. Nada mais é isso aí, é invalidar a salvação. A própria Bíblia nos afirma que aquele que não crê que Jesus Cristo veio em carne, que ele não foi homem, ele não é de Deus. Por quê? Porque quem crê que Jesus Cristo veio em carne, crê na salvação. Crê que Deus pode salvá-lo. E quem não crê, está dizendo, não tem sacrifício, não teve cruz, não teve sofrimento, foi tudo uma farsa. Então nós temos que estar sempre atento para isso, porque essas ideias que eles trazem, elas estão por aí ainda hoje. Elas ainda estão por aí. E às vezes nós não sabemos nem nos defender. Não sabemos nem nos defender quanto a isso. Então, pense bem nisso. Jesus, ele era perfeito em divindade e ele era perfeito quanto à sua humanidade. Você já vai pegar o próprio livro de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, você vai conseguir achar a resposta para isso. Em momento nenhum ele deixou de ser Deus, mas em momento nenhum ele deixou de ser homem. Ele assumiu a forma de homem, ele se humilhou à morte de cruz. Por que que ele assumiu a forma de homem, se humilhou e foi até a morte de cruz? Porque havia um propósito de salvação. Porque Deus tinha feito uma promessa de salvação ao homem. E ele estava cumprindo essa promessa. Ele estava cumprindo essa promessa. Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala de duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância.
não dividindo ou separando em duas pessoas, mas um só é o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmissão de Deus em homem e nem homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente, como resultado da encarnação. O documento é a interpretação precisa das Escrituras. Então aqui eles já estão afirmando nesse concílio que a natureza de Jesus é diferente da pessoa. A pessoa o Deus e a pessoa Jesus homem. Agora a natureza divina e a natureza humana estão juntas da pessoa. Então não muda. Então eles fizeram um documento que vai mostrar o resultado de tudo isso na encarnação. Ele vai usar o parâmetro bíblico da encarnação. O Deus que se fez homem. O Deus que se encarnou. O Verbo que se fez carne. Então ele usou as Escrituras Sagradas para comprovar o processo da natureza humana e da natureza divina de Jesus. E esse documento que passou a valer. E a partir desse documento foi que eles tiraram fora os pensamentos e até eles consideraram herege as pessoas que estavam trabalhando essas ideias híbridas de Jesus, essas ideias que Jesus não era Deus, era um momento Deus, outro momento ele era homem. Então essas ideias foram tiradas através desse concílio de Calcelândia, em 481. Então o documento passou a ter valor para a igreja, e ali foi definido como uma regra de fé para os cristãos crerem que Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus, não mudava. Então, nós temos também agora o tópico 3, os perigos das heresias na atualidade. O monofisistas, nome difícil. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve uma reação. O Jacob Bardeus, de 500 a 578, um monge sírio, liderou um grupo monofisista, mantendo suas tradições sírio-monofisistas, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São igrejas ortodoxas, cópticas, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição para responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco. Então, esse movimento monofisista, ele veio através do Jacob tomar corpo e se levantar, principalmente na Síria, né? Vamos dizer assim, uma rebelião contra o concílio de Calcedônia. E eles foram trazendo essas ideias até os dias atuais. Nós temos igrejas ortodoxas, jacobistas, que elas defendem essas ideias de um Jesus híbrido, de um Jesus que não era homem, de um Jesus que era um enviado que chegou como Deus, mas não se tornou homem. Então essas ideias nós temos ela hoje. Só que para nós nos defendermos sobre isso, nós temos que ter uma certeza, conservando a fé em Jesus, mas no Jesus do Emanuel, o que é Deus conosco. O próprio nome de Jesus já nos ajuda a defender a nossa fé, porque significa Deus conosco. Só que Deus conosco, tanto na presença como Deus, tanto na presença como homem, tanto num corpo humano quanto Deus. Um Deus que está conosco até os dias atuais. Jesus teve um período humano na Terra de 33 anos, aproximadamente, né? E como Deus, ele está conosco todos os dias. É o Deus conosco, é o Emanuel. O perigo dessas heresias na atualidade, o quenoticismo. O verbo grego queno significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas a submissão ao Pai
na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menor que Deus. O que nós é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para ser messiânico, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, pois só Deus tem esse poder. Então nós vemos aqui o gnosticismo, que trabalha em cima de um esvaziar, mas é um esvaziar diferente do que está no Filipenses 5. Essa ideia de esvaziar deles aqui é que ele se esvaziou de todos os atributos divinos, que ele deixou de ser Deus, que ele deixou de ser Deus por um período na terra. Mas nós não cremos assim, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia nos mostra ele como Deus, mas como homem, 100% Deus, 100% homem. Agora, o que ele fez na terra, os milagres, foi através do Pai, com o auxílio do Espírito Santo. Isso aí a Bíblia nos ensina. Só que em momento nenhum ele deixou de ser Deus, irmão. Nós temos que deixar isso bem claro. O Espírito Santo estava em Jesus, operando obras, mas Jesus não deixou de ser Deus. Ele não se diminuiu. Ele não se tornou menor do que Deus. Ele era Deus, o Deus Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando junto. Os três iguais. Porque a ideia deles aqui, dessa doutrina, do gnosticismo, era que Jesus se esvaziou e diminuiu-se. E tornou-se menor do que Deus, menor do que o Espírito Santo. Porque ele estava agindo na terra como Deus. Nos momentos em que ele estava repreendendo o mar, no momento em que ele recebeu a adoração, no momento em que ele perdoou o pecado, era Deus. Só que não deixou de ser homem. A mesma coisa que ele era Jesus homem, mas não deixou de ser Deus. A ideia deles era que Jesus deixou de ser Deus por um período para ser comandado pelo Pai, ser comandado pelo Espírito. Não, ele era submisso, ele estava fazendo uma missão em que Deus o enviou, mas ele era o Cristo, o Deus enviado aos homens para salvar. Agora nós vamos falar um pouco sobre a mariolatria, que isso aí é o que está nos dias atuais. Mas o que a mariolatria tem a ver com Jesus homem e com Jesus Deus? Se Jesus é Deus, 100% Deus, Maria não é mãe de Deus. Mas Jesus homem, Maria é mãe de Jesus homem. Ô pastor, mas ficou confuso o negócio. Então, o que a Igreja Católica diz? Que Maria é a mãe de Deus. Sendo a mãe de Deus, ela manda em Jesus. Temos até um filme aí que é meio engraçado, foi feito aí, e lá aparece a mãe de Jesus, lá do lado de Deus, interrogando por um pecador lá que estava no inferno, não sei se vocês viram isso. Ali dá uma ideia do que pensa a mariolatria. Pensa que Maria está ao lado direito de Deus, dando as ordens para Deus. Mas se Jesus é Deus, quer dizer essa ideia de mariolatria que Maria manda em Jesus. Mas o que é que Jesus falou para Maria lá quando foi fazer o milagre do vinho? Da água. Que tenho eu contigo, mulher? Naquele momento Jesus estava dizendo assim, mulher, eu sou Deus. Que tenho eu contigo? Só que a ideia da Igreja Católica, principalmente nos dias, está mudando um pouco isso aí, mas ainda está intrínseco na Igreja Católica dessa mariolatria, é isso. Maria está do lado de Deus, manda em Deus, manda em Jesus e faz o que ela quer. Ah, mas ela é a mãe de Deus. É tanto que tem hinos, salve a rainha, hinos que é para ela, de adoração a ela. Estão tirando o que é para Deus e dando para Maria. Quer dizer, a adoração que é devida a Deus, estão dando para Maria. Ao ponto de dizer Maria é maior que Deus, porque ela é mãe dele. E o filho tem que obedecer à mãe. Mais ou menos a ideia é essa. E o filme retratou isso lá. Quem viu lá, ela intercedendo por um homem que estava no inferno. O capeta estava querendo queimar ele lá. O filme mostra mais ou menos isso. O pessoal deve ter assistido, né?
Então, irmãos, o que é que nós vamos aqui falar sobre a mariolatria aqui? Maria é apenas uma mulher que Deus escolheu para que Jesus viesse ao mundo. Então, o que acontece? Maria, ela teve autoridade sobre Jesus, homem? Teve. Enquanto Jesus não era maior de idade, como homem, como criança, adolescente, Maria teve toda a autoridade sobre Jesus. Isso aí nós não vamos negar, a Bíblia mostra isso. A Bíblia mostra falhas de Maria ao cuidar de Jesus. Mas quando Jesus fica maior de idade, aos 30 anos, que era a maioridade do judeu, não é a maioridade do judeu, ele mesmo falou para a mãe: que tenho eu contigo, mulher? Daquele momento em diante, ele era Jesus, homem, fazendo um trabalho de salvação, o processo, né, da salvação humana. Ele tinha um ministério dele para se desenvolver. Ele estava dizendo assim: Maria, você é a minha mãe, mas no meu ministério, mando eu. Da agora em diante, eu comando. Mas para a Igreja Católica, não. Até hoje, Maria está comandando as ações de Deus. Então, isso nós temos que entender. Não existe. É até mais fácil da gente entender, né? A maioria das pessoas já tem uma afinidade maior com essa ideia aí de que Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, homem. Ela foi uma graciada que trouxe Jesus à Terra. Então, essa ideia é bem fácil de combater, né? Com isso, aprendemos que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Então isso também foi, essa ideia de Maria, mãe de Deus, foi vindo através do Cilírio. Por quê? Porque na época o pessoal gostou. Sabe aquele negócio popular? Sabe aquele negócio que chamava atenção? Hoje nas igrejas também tem umas coisinhas que a gente faz que fica popular, né? E fica no meio. Isso foi trazendo, a Igreja Católica gostou. E aí pegou esse tema, essa frase, mãe de Deus, e aplicou para a idolatria, para se idolatrar Maria. E formar essa heresia aí chamada mariolatria. Quer dizer, idolatrar Maria. Conclusão. O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Niceia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, retificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então foi esse concílio de Calcedônia, em 451, que reafirmou, que deu parâmetro, base para que nós venhamos a pregar, a ensinar e falar das duas naturezas de Jesus à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Em momento nenhum, Jesus deixou de ser Deus. Enquanto esteve na terra, em momento nenhum também ele deixou de ser homem. Ele sentiu sede, ele teve sono, ele chorou, ele teve todas as características, ele passou por todos os processos humanos normais. Então ele era um homem 100%. Nós vimos muitas lições, umas lições para trás, que ele era o ET, outras lições que diziam que ele chegou e era uma substância, uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem. Então nós vimos muito essas heresias aí dentro das lições que nós estamos estudando. Mas nessa lição, para nós concluirmos, é que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Dúvidas eu sei que vai ter muitas. Então os professores de escola dominical vão preparados. Nem tudo a gente tem resposta na hora, mas busquemos a resposta depois e trazemos para os nossos alunos, né? Eu lembro que uma vez eu fui pegado meio que de surpresa em uma questão, eu anotei, pedi para o irmão, na outra semana trazia a resposta e fui até o pastor e busquei a resposta, porque professor também não sabe tudo, né? Então não é vergonha nenhuma para um professor notar uma pergunta que não sabe na hora e depois na outra semana trazer para o seu aluno, tá bom? Deus abençoe, peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, que curta, que se inscreva no canal, né? Para que nós venhamos cada dia mais ter um feedback melhor na pessoal da mídia aqui. Fica feliz quando você comenta, fica feliz quando os vídeos têm muitas pessoas visualizando, né? Muitos views. Então, ajude-nos.
porque com certeza a obra de Deus vai expandindo de acordo com o que você vai também ajudando a fazer. Tá bom? Deus abençoe a todos, até a próxima.